Fala, comunidade EBZ! Estamos aqui hoje com mais uma entrevista, mais um momento de comunhão, mais um momento de conversa entre os irmãos. E hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho do Ministério Infantil. Não só do Ministério Infantil, mas da pessoa principal, né? Porque o Ministério Infantil nós sabemos que é uma equipe, mas a principal, a nossa líder, aquela que está ali sempre trabalhando, sempre organizando. Então, nesse momento, a gente vai entrevistar a Claudiana, que vai contar um pouquinho pra gente sobre os desafios e as alegrias de estar à frente desse ministério que é tão importante para a nossa igreja. Então vamos lá, a nossa entrevistada hoje é a Claudiana, mais conhecida como a famosa Tia Cacau. A Claudiana hoje faz parte do diaconato. Sim. Faz parte também da ação social. Também. E é a nossa líder do Ministério Infantil. Que é a minha maior alegria. E todo mundo já sabe disso daí. Então vamos lá. Fala um pouquinho pra gente, Claudiana. De onde vem a Tia Cacau? Quem é a Tia Cacau? Então, a Tia Cacau, eu sou pernambucana, nasci em Pernambuco e eu vim para aqui pro Rio com meus 15 anos. Eu nasci no lar cristão e o amor pelo Ministério Infantil foi desde a minha infância, desde criança, quando eu brincava de cultinho com a minha irmã debaixo de uma árvore. E foi assim que começou o amor pelas crianças. Certo. Então, assim, a sua conversão não se deu, né? Você já nasceu convertido, que a gente fala. Já nasci convertida, mas quando eu tinha 7 anos, em um culto, na casa da minha mãe, às quarta-feiras, tinha culto evangelístico. E nesse culto, o pastor fez o apelo se tinha alguém para aceitar Jesus. E eu aceitei Jesus de novo. Então, aceitei na barriga e depois. É muito interessante você falar sobre isso, porque assim, você trabalha com as crianças, né? Sim. E a gente vem de uma cultura. Eu sou crente desde a barriga. Mas fala pra mim, assim, você acha importante que a criança ela tenha esse momento dela fazer a escolha? Porque, por exemplo, eu também venho crente desde barriga, né? Vamos botar assim. E esses dias eu tava exatamente me perguntando isso. Eu falei assim, gente, mas é papo para outro podcast. Eu tava me perguntando exatamente sobre isso. Porque eu nunca tive isso. Do tipo assim, eu achava que nunca tive, né? Até que o Espírito Santo um dia me lembrou de um detalhe. Mas e aí? Como que você faz isso com as crianças hoje em dia? Você trabalha isso? Qual é a sua ideia quanto a líder sobre isso? As crianças precisam ter esse momento? Então, eu cresci com meus pais, né, principalmente a minha mãe falando que ia chegar um momento que eu precisava verdadeiramente aceitar Jesus. Porque pelo fato de eu ter crescido no Evangelho, poderia ser que mais tarde eu tivesse essa dúvida com meus 10, 12 anos. Então isso eu procuro trabalhar muito nessa linha. A gente faz o apelo para a criança, a gente fala de Jesus para ela, fala do verdadeiro Evangelho, da salvação em Jesus. E eu acho muito importante que a criança, uma certa idade, ela conheça o verdadeiro Evangelho e ela venha fazer o sinal que está aceitando Jesus. Entendi. Então, nessa linha, quando você ensina, mesmo que as crianças já sejam totalmente, né, a maioria das nossas crianças hoje são filhos dos membros da igreja, né? Isso. Então, mas mesmo assim, a gente faz o apelo no nosso culto e pergunta se a criança quer aceitar Jesus. Sim. Então, partindo desse ponto aí que você explicou pra gente, que vocês fazem um apelo, conta pra gente como é que é o planejamento, assim. O que acontece, né, dentro dessa linha? Porque as pessoas acham que essa linha é só para ir lá e brincar, e a gente entende que o nosso Ministério Infantil, graças a Deus, vai além, né? Conta pra gente um pouquinho. Então, Débora, a gente, tios, a gente procura, quando convida a criança para subir para a salinha, a gente procura não falar vamos para a salinha.
a gente fala, vamos para o nosso culto, porque desde o momento que a gente fala, vamos para a salinha, até para a maioria dos pais, é certo isso que você está falando, acha que é para brincar. Só que a gente tem um planejamento de aula durante todo o ano, o mês inteiro a gente trabalha com um tema, e assim, a gente tem visto um resultado muito bom pelas crianças, e até os pais têm nos procurado e falado a respeito. A gente entra na salinha, as crianças ficam com essa expectativa, creio eu que eles gostam muito, porque eles ficam toda hora no pátio perguntando, tia, tem salinha, tem salinha? Então assim, quando a gente entra, a gente inicia com a oração, a gente dá um intervalo para que as crianças brinquem um pouco, conversem entre si, até mesmo com a gente, tios, e depois a gente inicia o nosso culto. A gente tem um período de adoração, tem palavras de oferta, também a gente conta a historinha da Bíblia, né? Fala da Bíblia para eles, a ponto que a gente chega onde a gente quer, que é o objetivo de fazer um convite se a criança quer aceitar Jesus. Então a gente não admite na salinha que a criança chegue lá em cima achando que só vai brincar, porque a nossa intenção não é só que eles brinquem, é que quando eles chegam em casa, eles consigam passar para a família tudo aquilo que eles aprenderam com a gente na salinha. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, porque você está falando isso tudo, eu tô me lembrando da minha época que eu era professora, né? E demanda tempo, né? Demanda tempo, carinho, atenção, planejamento. E eu queria saber de você, assim, como que é ser líder de um ministério que é tão atacado espiritualmente, de um ministério que é tão importante para o corpo da igreja? Não é fácil, mas a nossa maior chave é a oração. Eu, como líder, quando eu recebi esse convite, eu fiquei com muito medo, muito insegura, porque para mim era mais fácil ser liderada. Sempre era. Sim. E quando eu recebi esse convite do nosso bispo Manuel Luiz, a minha maior insegurança era ter uma equipe que estivesse comigo lá na salinha, falando a mesma língua que eu, com o mesmo propósito. Eu não quero que a salinha seja um escape para as crianças não ficar sentado do lado dos pais assistindo o culto, ao contrário. A gente tem trabalhado com eles para que um dia eles consigam sentar, se eu falar assim, domingo não tem salinha, todas as crianças vão assistir o culto e eles consigam cultuar, assim como um adulto. Então não é fácil, mas com um planejamento, com oração, a gente tem conversado bastante. Somos o total de 17 tios. Uau, gente pra caramba. Sim, gente pra caramba, graças a Deus, né? Isso incluindo os ajudantes, que os adolescentes nos dão uma força inexplicável. Não sei o que seria o departamento infantil sem os adolescentes, porque eles ajudam muito a gente. E com esse planejamento de aula que a gente faz, a gente consegue alcançar o nosso objetivo. Claro que não é fácil. E esse planejamento que você faz vem já... que vocês seguem uma ordem na aula, sim, né? Vocês têm começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E aí é sempre intencional aquilo que você vai fazer com as crianças. Tipo, o tema da aula. Sempre. É como se fosse o nosso culto, né? Que tem sempre o mesmo objetivo. Palavra introdutória, palavra de oferta. A mesma coisa. Inclusive, quando assim já tá quase, as crianças até já sabem o tempo de cada programação, aí pergunta, tia, não vai ter palavra de oferta? Ai, que legal. Porque já estão acostumados o momento da ofertinha. A ofertinha é essa que meu filho sempre lembra de trazer, mas sim, nunca lembra de entregar. Isso. Aí vai entregar, ele sempre lembra, mamãe, a ofertinha. Aí ele bota no bolso quando ele vai embora, mamãe, a ofertinha ficou aqui. É muito interessante, tem criança que tem, vou lá perto da minha mãe, do meu pai pedir minha ofertinha. Então, assim, é muito bom, é muito gratificante. Eu sou muito feliz com o Ministério Infantil. Eu amo tudo que diz respeito à obra do Senhor, porque eu faço com alegria. Mas quando se trata do Ministério Infantil, é completamente diferente. Se eu pudesse, eu não colocava ninguém na escala, eu ficaria todos os cultos com as crianças. Mas, infelizmente, tem uma escala e isso é bom. Isso é bom. E conta pra gente, qual é o seu maior...
qual é a maior dificuldade que você encontra? Né? A gente falou aqui como que é liderar, mas a gente sabe que liderar tem os prós e os contras, né? Qual é a maior dificuldade que você encontra hoje? Assim, a maior dificuldade, sempre tem dificuldade, né? Mas uma das maiores dificuldades é a questão financeira, porque a gente precisa de recursos para estar trabalhando com as crianças, mas também a gente precisa de muito planejamento. E isso a gente tem buscado, tem tentado para que os nossos tios, a cada dia, eles venham se aperfeiçoando mais. Mas a gente tem conseguido. Vamos colocando tijolinho em cima de tijolinho, a gente vai conseguindo. E conta pra mim, então, qual é o seu maior objetivo quanto a líder do Ministério Infantil? O meu maior objetivo é estar formando discípulo. Então, assim, na minha oração, nos meus planos, né, é que depois, quando eu estiver bem velhinha, claro, se Papai do Céu não voltar, que eu prefiro que ele volte logo. Preferimos. Eu encontrar no pátio da igreja um jovem e que olhe pra mim e fale: tia Claudiana, você foi bênção na minha vida. Eu acho que esse é o sonho de todo líder, né? Esse é o meu maior sonho. E assim, lá na salinha eu sou curada todos os dias. Tem dia que eu chego... Ai, desculpa, gente. Pela misericórdia. Mas quando eu olho para o semblante de cada criança e vejo a alegria, a satisfação deles estar ali com a gente, e a gente está dando o nosso melhor, que é falando do nosso Deus, o nosso Criador, não tem preço. A gente consegue passar por cima de qualquer dificuldade. É verdade. Você falou, eu queria liderar, dar aula todo dia, né? Eu fiquei imaginando assim, minhas hérnias. Sim, as hérnias. Fiquei lembrando das suas hérnias. E tem um momento que eles querem que a gente sente no chão um pouquinho, então minhas hérnias, tia Claudiana, não aguento as hérnias. O bebê mas assim, não fala, é uma delícia, é muito bom. É, né? A gente sabe que você tem se tornado uma referência para eles, né? Todas as tias são referência, mas a gente vê a alegria deles, né? Quando você chega no pátio, todo mundo te agarra, tia Cacá! Você, as meninas, né? E a gente consegue perceber, assim, o crescimento, né? do ministério. Você falou sobre as dificuldades, a gente sabe que é uma dificuldade, eu acho que de toda a realidade, de toda a igreja, porque eu acredito, né, posso estar errada, mas o Ministério Infantil acho que é um dos ministérios mais caros, vamos botar assim, né? Porque a gente tem que ter recurso de material, que não é barato, lanche todos os dias. Sim. E uma salinha ativa de manhã e de noite. A importância para muitas pessoas lanche todo culto, só que o lanche é muito importante. Eu já recebi criança na nossa salinha que veio torcendo para ter o lanche porque não teve que tomar café da manhã em casa. Então o lanche é muito importante. Não é só um lanche, né? É um alimento. Isso aí. É uma refeição. Eu ir para casa no final do culto ciente que se aquela criança chegou em casa e aquele pai não teve o que oferecer, mas eu sei que ela não saiu da igreja com a barriga vazia. Ela se alimentou espiritualmente e materialmente também. Então porque isso é muito bom. Ninguém aprende com fome, né? Sim, isso aí. Às vezes as pessoas olham e falam assim, vai pra salinha pra brincar e pra comer biscoito. Não é. Na nossa salinha não é pra brincar e comer biscoito. Vai muito além. Vai muito além. E qual é o seu sonho quanto a líder do Ministério Infantil? Aquela coisa que você idealiza e que você todos os dias coloca diante de Deus, orando ao Senhor. Então, o meu maior sonho é que o nosso departamento infantil ele cresça além. Hoje a gente trabalha com 2 salas só lá em cima,
Mas o meu sonho é que a gente chegue na igreja e fale, bicho, precisamos fazer mais 3 salas. Vai enlouquecer. Assim, dependendo do nosso culto, tem culto que a gente tem 32, 33 crianças. As tias ficam desesperadas, mas é muito bom. Então, o meu sonho é que o Ministério Infantil Kid Ebenezer, ele cresça além. Que no nosso bairro a gente consiga ganhar muitas crianças para Jesus. Ganhando crianças, ganhamos os pais. Isso aí. E, inclusive, agora dia 26 de abril, né? Próximo mês, é o nosso primeiro culto Kid do ano. As crianças estão muito felizes, muito empolgadas, porque a gente está trabalhando em um projeto, eu junto com as tias, né? Porque eu não estou sozinha. Também tem a tia Isadora, que tem sido uma rede de apoio tanto para mim, junto com os outros tios. E da gente colocar as crianças 95% para fazer esse culto Kid. Inclusive vai ser uma criança que vai trazer a palavra de oferta, uma criança que vai estar orando pela pregadora da noite, uma criança que vai estar orando pela família. Então a gente vai estar tentando o máximo possível mostrar para nossas crianças, para os pais, que não é uma salinha. Que eles estão sendo gerados. Sim. Para servir, para serem ativos dentro da igreja, para serem servos de verdade, né? Isso aí. Não só crianças que vão ali, ouvem e não praticam. É o sonho de toda mãe, viu? Eu digo como mãe porque eu sou muito realizada de chegar em casa e quando eu vou orar com o B, ele fala: mamãe, essa musiquinha, essa historinha a tia Cacau já me contou, a tia Isadora já me contou. Eu tento cercar o meu filho de todas as formas, né? A escola dele é a escola cristã. Então, quando ele chega em casa cantando uma musiquinha, ele fala: mamãe, lá na minha igreja já cantamos essa musiquinha. O tio cantou, mas na minha igreja a tia Cacau, a tia Isadora, a Duda já me ensinou. Sim. Então, eu posso falar que eu vivo frutos desse seu ministério lindo. E que Deus, ele é perfeito, né? Sim. Para trabalhar com criança a gente tem que ter amor, a gente tem que querer realmente. Isso aí. E eu particularmente sempre vejo seus olhos brilhando. Então conta pra gente quais são os seus projetos, quais são os projetos da nossa igreja para Ministério Infantil esse ano. Então, julho está vindo a nossa EBF, ainda não estamos com data definida, mas em breve vamos estar anunciando. E, se eu não me engano, setembro tem mais um culto Kid. Aos domingos de manhã, 8h30, temos escola bíblica dominical. Também é muito bom, as crianças adoram a ideia deles ter as revistas dominical deles. Então, assim, as nossas crianças têm aprendido muito na escola dominical. Quero fazer um convite para você que é pai. Traz a sua criança à escola bíblica dominical. Está aqui a tia Cristiane junto comigo. A gente está sempre dando uma rede de apoio uma à outra, né? E as crianças amam esse momento da escola bíblica. Inclusive, à noite, quando a gente vai passar uma outra aula, falar alguma coisa, a criança fala: tia, de manhã a gente ouviu sobre isso. Tia, de manhã a tia tal falou. Então é muito importante, traz essa criança à escola bíblica dominical. A escola dominical, ela é a base de tudo, né? Sim. Eu lembro que eu chegava em casa com os olhinhos brilhando e falava pra minha mãe: mamãe, a historinha tal. E era tão gostoso que eu consigo sentir o cheiro da salinha, que tinha o cheirinho da salinha, o cheiro da bolacha de chocolate com suco de caju que a gente comia. É uma memória que eu tenho e às vezes eu vejo o B falando comigo e falo: uau, que bom eu poder dar aquilo que eu tive de tão importante para o meu filho. Então você que é papai aí que está nos ouvindo, faça esse esforço, que a gente sabe que às vezes a semana do pai e da mãe é cansativo, mas vale a pena. Vale a pena. É uma sementinha que a gente vai plantando, né? Sim. E o fruto vem. Com certeza o fruto vem. A gente sabe que muitos dos nossos ministérios aqui na igreja são ajudados de forma voluntária, né? E o Ministério Infantil é um ministério, como a gente falou, que precisa de muito investimento. Sim.
A nossa igreja tem investido, né? Vocês pintaram agora a salinha. Tá linda essa salinha. Tá cheirosa. Eu sei que você quer comprar aí uns móveis para colocar. A gente tá tentando reformar. Você tá tentando reformar de todas as formas. Sim. Mas fala pra gente, se alguém quiser se foi tocado no coração com esse podcast, que queira te ajudar a ser um voluntário, né? Como que a gente pode te ajudar? Um lanche? O que você utiliza que é doável no Ministério Infantil? Então, como a gente falou lá atrás a respeito do lanche, a gente tem culto às quinta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. Domingo de manhã é um café da manhã, o café da manhã, né? Então é muito importante que a gente tenha esse lanche. Então você que quiser, né, nos abençoar, ser voluntário. Hoje o lanche é feito totalmente pelas tias, né? É feito totalmente pelas tias. Também precisamos de material didático. Se você que quiser doar um brinquedo, uma bíblia, uma historinha, borracha, lápis, o que for possível. Tudo aquilo que é didático, todo material didático. Estamos precisando e ficamos muito felizes com a colaboração de todos. Porque são muitas crianças, né? E a gente usa muito material ao longo do ano. Tinta guache, massinhas, pequenininhos adoram. Nossa, massinha então que fica dura, então, né? Fica dura, pincel. Então tudo isso é muito útil a gente e eu ficaria muito agradecida. Você tocou num ponto muito importante que é o café da manhã, né? O café da manhã. Que se cada irmão, né, que ouvir, puder... desse domingo eu vou dar o pão, no outro domingo eu vou dar o leite. Tia Claudiana, próximo domingo eu vou trazer um leite, vou te doar um bolinho, um pão. Nossa, é bênção para nossas vidas e das nossas crianças. Né? Nós queremos te agradecer. Obrigada. Por esse carinho de estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre o seu ministério. E orar ao Senhor para que Ele continue sustentando seus joelhos. Amém. Fortificando aí sua musculatura para as hérnias não atacarem. E te agradecer. Obrigada, por ser uma serva tão fiel, uma mulher que se doa tanto para o ministério. E eu, particularmente, te agradeço porque a sua doação reflete na educação espiritual do meu filho. Obrigada, Débora. Obrigada, Deus viu? abençoe sua casa também. Obrigada. E nós finalizamos por aqui a entrevista da Cacau, da Claudiana, da tia Cacau. Até a próxima!